Olá a todos, meu nome é Lucas Soares Rodrigues, eu sou professor de filosofia de ensino médio e pré-vestibulares e eu inauguro hoje aqui o meu canal no YouTube, a Felice Sophistique-se. Bom, eu vou fazer alguns vídeos ligados mais a uma filosofia pura de ensino médio mesmo, para ajudar os estudantes, e outros com uma análise filosófica de questões cotidianas. E é dentro dessa segunda vertente que eu faço esse primeiro vídeo. Quero tratar aqui de uma questão em pauta nos últimos meses dentro do Brasil, que é a proposta da escola sem partido. Bom, existe uma proposta no Senado Federal de que o movimento de escola sem partido sugere mudanças no processo educacional, notadamente no que diz respeito ao papel do professor. Você pode analisar a ideologia desse movimento no site escolasempartido.org e também pode analisar o projeto de lei colocando no Google PLS 193/2016. Você vai ter ali o inteiro teor dessa proposta. São 10 artigos e depois a justificativa do projeto de lei. Bom, eu sou contra, eu vou tratar aqui disso em dois aspectos. No aspecto legal, constitucional, e no aspecto que mais me importa aqui, que nós vamos tratar de maneira um pouco mais profunda, que é a questão educacional do Brasil. Primeiramente, a questão meramente legal. Dentro desses 10 artigos aí, eles buscam uma justificativa que não redunde em uma censura ao professor. Em última instância, não é isso que ocorre. Eles não conseguem, a meu ver, justificar essa ideia, porque por mais que eles usem artigos e toda a tática jurídica de promover novas leis com o intuito não de amordaçar o professor, com benefício ao aluno, nós não conseguimos perceber isso. Bom, porque a ideia a gente pode começar aqui na questão do artigo 2º dessa proposta, versa o seguinte: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1º, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então, há uma tentativa aqui com a palavra neutralidade de falar que não vai haver uma tendência para um lado ou uma tendência para outro, e ainda assim garantindo questões no que dizem respeito à liberdade do professor. E aí vem os próximos incisos, que eles pegaram lá do artigo 206 da Constituição Federal também. Esses incisos dizem: 2º, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; 3º, liberdade de aprender e de ensinar; e 4º, liberdade de consciência e de crença. Eles tentam colocar aqui uma maneira de não amordaçar o professor. Entretanto, lá no artigo 5º dessa mesma proposta, diz o seguinte: no exercício de suas funções, o professor, inciso 2º, desculpa, não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. E inciso 3º, não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Ora, sabemos muito bem que a interpretação sobre favorecer ou prejudicar ou constranger alunos, ou mesmo fazer ou não propaganda política partidária, é uma interpretação muito tênue. É uma interpretação aqui que facilmente os professores podem ser acusados de fazerem propagandas, de favorecer aquilo ou aquele. Então, em última instância, o que eles querem com esse projeto de lei é que os professores sejam proibidos de manifestarem suas posições pessoais políticas, religiosas e morais. E todos os seres humanos fazem isso. Existe um problema lá, você pode perceber no site escolasempartido.org, que tem uma foto lá falando: professor não é educador. Então, professor é o quê? No educador é o que então? A questão não é criar uma lei restritiva de direitos, um direito que nós lutamos muito para conseguir, qual seja o de liberdade, supostamente com a justificativa de que isso melhoraria para os alunos. Vai melhorar onde? O buraco é muito mais embaixo. Então, mas logo de plano você já pode questionar esse projeto de lei em termos meramente constitucionais. Porque logo de plano nós podemos questionar a constitucionalidade desse projeto de lei. E isso sem falar que, se você for no artigo 5º também, fere liberdade de manifestação,
fere a livre manifestação do pensamento, que está no inciso 4º do artigo 5º, livre expressão da atividade intelectual, artística, de comunicação, está no inciso 9º, ninguém pode ser privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, logo de cara aqui, você já pode questionar o aspecto meramente no seu âmbito jurídico. Mas eu quero ir além. O que me importa aqui mesmo é porque existe uma crítica interessante dessa escola sem partido que eu acho muito importante nós analisarmos de maneira mais profunda. Nós trazermos isso para o debate em âmbito educacional do Brasil, que é o que? Eles afirmam que existe uma doutrinação dos alunos. E aí é claro que nós vamos trazer, no que diz respeito à ligação aqui aos professores de humanas, filosofia, sociologia, geografia e história, porque somos nós que tratamos mais efetivamente disso com os alunos. Questões políticas, econômicas, sociais, filosóficas, antropológicas, etc. E aí existe isso. Nesse caso eu concordo com o movimento da escola sem partido. Notadamente existe. Mas esse projeto, nós vamos ver aqui, que é uma mera cortina de fumaça. Não resolve. Qual que é o problema? Se existe uma doutrinação, o que leva a isso? Bom, a nossa instituição mantenedora é o MEC. E quem que é o guru do MEC, da pedagogia, o pai, o mentor, que todo mundo é devoto na pedagogia, nas licenciaturas, enfim, nas formações de professores? Paulo Freire. Paulo Freire, sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, 1968. Vejam, mesmo o ano do AI-5, com um conceito muito forte marxista-socialista, oprimido. O oprimido é o proletário, o opressor é o burguês. Já então estrutura todo um tipo de educação, todo um modelo educacional baseado num viés de esquerda, socialista, marxista. Assim, os professores ou os projetos de professores, as pessoas que querem se tornar professores no Brasil, elas já são ensinadas dentro da pedagogia, da licenciatura, dentro desse viés. Não há nesse sentido essa neutralidade, porque a neutralidade pode ser considerada em dois aspectos. Neutralidade no sentido de você ter todo um arcabouço, um conjunto amplo de questões políticas, filosóficas, econômicas, etc., ou uma neutralidade de impedir as pessoas de falarem. E aí, como existe esse problema pedagógico, o que leva-nos a entender desse projeto é a neutralidade de amordaçar, que não vai resolver nada. A questão é discutir o projeto do MEC, o Paulo Freire. Por que que nos é ensinado, e isso passa para os nossos educandos, quando nós nos tornamos professores, vamos passar para os nossos alunos, uma ideia que é a salvadora e o resto é lixo. Nós somos ensinados dessa forma. Isso é interessantíssimo porque quando você conhece um aluno, os alunos já sabem desde sempre o quê? Que os professores, principalmente os de humanas, filosofia, sociologia, geografia e história, são marxistas socialistas. Aí eu chego e falo, não, eu não concordo muito com o socialismo, não sou marxista, não. Os alunos arregalam o olho. Como assim? Eu nunca conheci um professor de humanas que não seja socialista e marxista. Então, veja que isso é um problema enraizado. Não, volto a dizer, não há problema aqui de um professor ser socialista, comunista, anarquista, liberal, conservador. A questão é, mais do que ele ter essa visão, ele ensinar só isso e mostrando que isso é o mais legal. E toda a estrutura do sistema de ensino brasileiro mostra isso. E eu vou provar aqui, para não ficar em meros dizeres. Tem exemplos concretos. Eu tenho um tanto de livro aqui, eu vou pegar um dos mais famosos de ensino médio, de filosofia, Filosofando. Um livro dos mais bem conceituados aí em ensino médio. Tem uma seção que fala de filosofia política, dos capítulos 21 ao 27. O capítulo 24 vai falar do início do liberalismo. Eu tenho duas páginas sobre o liberalismo político, o início do liberalismo clássico, a bem da verdade. Eu pego John Locke, que fala sobre o seu liberalismo político, e um parágrafo de Adam Smith, o liberalismo econômico. Agora, como que em uma página eu vou explicar o liberalismo político de John Locke?
Você não explica. É maneira rasa, superficial e errada. E eles já deixam um viés crítico para lá na frente trazer a solução, que vai ser o socialismo. Olha a conclusão em uma página do liberalismo lockeano. Olha o que eles vão falar aqui. Abre aspas. Olha só. Ressalta-se desse modo o elitismo o elitismo que persiste na raiz do liberalismo, já que a igualdade defendida é de natureza abstrata, geral e puramente formal. Ou seja, já fala que a ideia do liberalismo aqui não se preocupa com a igualdade, que é o que mais importa, é a igualdade concreta e não abstrata. Vai estar lá no socialismo. Depois cita Adam Smith e o liberalismo clássico. Citação. Como você entende isso? Não há nem a questão histórica, que o liberalismo ele nasce como oposição ao antigo regime. O liberalismo nasce como oposição ao conservadorismo, ao tradicionalismo. Essa é a raiz do liberalismo. Hoje a pessoa chega no Brasil e fala, sou liberal. Já acha que a pessoa é conservadora. Sendo que quando nasce o liberalismo mesmo, ele é oposto ao conservadorismo. Isso não é ensinado para o aluno. Bom, depois eu tenho no capítulo 25 um parágrafo falando de liberalismo inglês. Citam Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Acabou. E aí? O que eles falam? A bem da verdade, você vai ver esses dois caras de maneira um pouquinho mais robusta lá no tema de ética, que vai contrapor o utilitarismo consequencialista de Bentham e Mill com o deontologismo de Kant, a ética deontológica de Kant. Aqui mesmo nada. Depois, na outra página, você tem um parágrafo de Tocqueville, conservador do século XIX. Também nada. Aí vai para o módulo, ou capítulo 26, socialismo. 13 páginas bem mais robustas, bem explicadas, se comparar com os capítulos antecedentes, muito melhor. Socialismo Tópico, de Proudhon, Fourier, Saint-Simon, socialismo científico de Marx, materialismo dialético, mais-valia, ideologia, anarquismo no Brasil até chegar em Antônio Gramsci. Veja, e mostrando que isso é estupendo e maravilhoso. Para concluir o capítulo 27 é intitulado O Liberalismo Contemporâneo. O que é o liberalismo contemporâneo de acordo com o livro? Estado do bem-estar social e neoliberalismo. Poxa vida, o mínimo, quem entende o básico de liberalismo sabe que depois da criação do liberalismo, vamos colocar ali o clássico John Locke e Adam Smith, nós tivemos uma porrada de vertentes liberais. Se você pega os libertários da escola austríaca de economia, destroçam o estado do bem-estar social. Como que isso é um liberalismo contemporâneo? Grande parte dos liberais, até liberal de esquerda, critica também o estado de bem-estar social. Se você pega o Left Lib, do Roderick Lonk, também critica o estado de bem-estar social. Os próprios caras mais ligados ao estado de bem-estar social, ou John Rawls, ou Amartya Sen, dão uma nova roupagem a esse próprio estado de bem-estar social, fazem uma crítica a ele. Neoliberalismo, então, nem se fala. Neoliberalismo também é uma coisa totalmente diferente de liberalismo e todas as suas vertentes, mas o que é ensinado é a mesma coisa. Isso até leva à falácia do espantalho. A pessoa critica o neoliberalismo, consenso de Washington, 1990, e às vezes não está mexendo nenhuma palha do que um cara de uma vertente liberal defende. Mas acha que critiquei o neoliberalismo, critiquei o liberalismo. Então assim, FHC, neoliberal, acabei com o liberalismo, acabei com tudo. Nada a ver. Agora, isso é ensinado, os próprios professores aprendem isso. Então veja como isso é um dos melhores livros que eu tenho aqui. Tem outros de filosofia, outros de sociologia que são piores. Então, qual que é a grande questão? Há necessidade de estudar Karl Marx? Claro. Agora, para quem já leu o Capital aí, quantas vezes ele cita Adam Smith e David Ricardo? Trocentas. Como que você vai entender Karl Marx se você não entende Adam Smith? E quantas pessoas estudam tão somente o Marx e não estudam Adam Smith? Outro, Karl Marx, século XIX, viveu boa parte da sua vida na Inglaterra. Na mesma região ali também, na mesma época do século XIX, Stuart Mill. A pessoa sabe da aula de Karl Marx, nunca ouviu falar de Stuart Mill? Final do século XIX, início do século XX, Antônio Gramsci, bacana. Na mesma época tem a Escola Austríaca de Economia. Darcy Ribeiro, século XX, Milton Friedman, não? Escola de Frankfurt, não é só Adorno e Horkheimer ali na primeira metade do século XX, não? E o Habermas e o Honneth estão vivos até hoje.
mas não são tão ligados ao Marx, a gente deixa de lado. Temos de estudar muito num aspecto muito mais amplo. Isso é questão de passar um grande leque de ensinamentos para os alunos, e aí você pode até ter a sua vertente. Acho que não tem nenhum problema o professor falar que é liberal, que é comunista, que é socialista. Mas você não vai passar uma página de liberalismo porcamente dada e 13 páginas de socialismo. Se você tem 13 e 13, o negócio já começa a ficar mais igualitário. Então, o grande problema é esse. Você pega, e eu sou filho do MEC também, eu tenho problemas, eu não vi um tanto de coisa que eu estou falando aqui, eu fui aprender isso depois de formado. Eu tenho familiares que fizeram economia, que viram Keynes, Marx e não viram escola austríaca de economia, cursos de economia. Até no ensino superior, totalmente enviesado. Então, você pega 100 professores de escola básica aí da humanidades, 25 para cada disciplina, história, filosofia, geografia e sociologia. Levanta a mão quem sabe o básico de Marx. 100. Com certeza vão levantar. Levanta a mão quem sabe o básico de Stuart Mill. Já vai cair para uns 50. Levanta a mão quem sabe o básico de Mises. 10 estourando. A maioria nunca nem ouviu falar. Quem que é esse? Sabe nem escrever o nome do cara direito. Então, assim, a ideia é como que eu vou mostrar ou educar um aluno de maneira melhor. Mostrando todo o conjunto da história. Não é só o que eu quero, não, o que eu estabeleço. Ora, e aí você vê o resultado disso nos próprios adultos, nos alunos e nos adultos. Quantas questões estúpidas, com todo respeito, são difundidas, compartilhadas em rede social, assim, ridículas. Uma tirinha super famosa aí do tal do Armandinho. Jesus é comunista. Pega Jesus, que prega a igualdade, todos, ninguém é melhor que ninguém, deve amar a todos. E aí pega o comunismo, que também pressupõe uma igualdade. Então Jesus foi o maior comunista que já existiu. Pelo amor de Deus. Nem o comunismo, que já é algo, um carro-chefe do MEC, o pessoal está aprendendo direito. O comunismo é ateísta, é materialista, nega os valores tradicionais do cristianismo, a família, por exemplo. Jesus é comunista? Ridículo. Eu já vi trilhões de compartilhamentos de alunos, de ex-alunos, de adultos. Não faz sentido. Ou outra tirinha clássica, duas assim horizontais. A primeira toda escura, escrita assim, capitalismo em cima. Né? Os trabalhadores lá tristes, deprimidos, atrás o chefão burguês com cara de mal. Fala, aqui nós não somos detentores do nosso trabalho. Aí na tirinha de baixo, super iluminado, eles rindo de orelha a orelha. Aqui nós não temos chefe, nós somos felizes, maravilhosos, realizados. Escrito em cima, socialismo. Um debate raso. Uma questão, vejo que aí é doutrinamento, aí é doutrinação mesmo. Então, a grande questão é discutir, não postular uma lei, criar um projeto de lei, diminuindo o papel do educador, diminuindo o papel do professor. Assim, mostrando que ainda mais dentro dessa tecnologia que nós temos aí, nós temos acesso a muito mais livros pela internet, a redes sociais, etc, etc. Isso pode melhorar a educação, isso pode melhorar o papel do professor e essa relação para com o aluno, do educador e do educando. Não é criando um projeto nesse sentido, diminuindo direitos básicos, direitos de natureza, segundo John Locke. Nós já nascemos com o direito à liberdade, independentemente de Estado, com E maiúsculo, independentemente de uma sociedade legitimamente institucionalizada. Nós somos livres. Aí vai diminuir a nossa liberdade em prol de quê? Nós precisamos preparar melhor os professores, para, consequentemente, preparar melhor os alunos. E aí eu tenho um tanto de exemplo de prova lá nesse site do Escola Sem Partido. Quem fazem as provas? Nós, professores. E aí nós já somos criados nesse aspecto. O capitalismo é mais, começa a questão lá, globalização gera pobreza, capitalismo gera pobreza, e os socialismos vigentes aí em alguns países é porque não deram certo, é porque deturparam Marx. Pronto, acabou. Tem que ser debatido mais, tem que ser lido mais, tem que ser colocado em novos livros, em novas apostilas, mais questões acerca de filosofia, de sociologia, de história, uma questão mais robusta. Não isso que está sendo perpetuado aí, que perpetua a ignorância de todos, de professores e de alunos. Então, o debate a ser feito aqui não é aprovar uma lei que é uma cortina de fumaça, e sim
visualizar que há um grande problema no MEC, há um grande problema no sistema de ensino que faz com que tanto os professores quanto os alunos sejam prejudicados. E muitas vezes nem mesmo os professores conseguem perceber isso. Não tem nem aparato para discutir algo um pouco mais robusto. Foram perpetuados desde a época de Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, e sabem isso aí, que muitas das vezes é um pseudo-conhecimento. É algo raso, é algo falacioso e nós achamos que estamos educando e não estamos fazendo muito pelo progresso educacional dos alunos. Bom, então acho que isso é algo a ser debatido um pouco mais e podemos até pensar em novos vídeos falando sobre o Amartya Sen, por exemplo, que é o pai do IDH. Todo mundo fala de IDH aí na geografia, na história, na filosofia, e o cara está vivo até hoje. O que é IDH? IDH não é só com relação à renda, não. Enfim. Bom, é isso. Valeu aí por ter assistido. Quem gostou, curte aí, compartilha, se inscreva no canal. Valeu.